Tá, eu me propus a explicar a Matzah mística do Rebbe. Acho que esse é o título que está lá, não me lembro mais. Tudo bem. Em primeiro lugar, eu acho importante a gente enfatizar que é uma novidade antiga a ideia de distribuir Matzah Shmorah. Explico. É uma novidade porque há muito tempo que ninguém faz isso. É antigo porque antigamente faziam isso. Então teve um momento que parou, tá? O que acontece? Em várias comunidades, mais especificamente na Europa, tá? Ashkenazim, o costume era, estou dizendo, há mais de um século, talvez um século e meio, que os rabinos da comunidade, o shoichet da comunidade, o moel da comunidade, os ativistas comunitários, vamos chamar assim, as pessoas que estavam mais envolvidas com as coisas da comunidade, faziam questão de distribuir matzah feita à mão para as famílias da comunidade, para os membros da comunidade, uma matzah feita com mais capricho. Uma matzah, não sei se eu posso usar a palavra mais kasher lepesa, todas são kasher lepesa, tá? Todas são kasher. Mas uma matzah que teve um cuidado especial, tá? Explico. Você pode fazer uma matzah que é kasher lepesa, sem mencionar a mitzvah de comer a matzah no seder. Explico. Existe uma mitzvah específica na Torá de comer matzah na noite do seder de Pesach. Então, em Israel é uma noite. Fora de Israel são 2 noites de seder. Então, tem uma mitzvah especial de comer matzah na noite do seder. Se uma pessoa, por qualquer motivo, não quer, não pode, talvez não tenha matzot para o resto de Pesach, tudo bem, contanto que ela não coma hametz. Então vai viver de batata, de ovo, de, sei lá, enfim, de outras coisas, tá? Tá bem, ela não tem obrigação de comer matzah fora as 2 primeiras noites. Obrigação no sentido de mitzvah, uma ordem divina de comer matzah, tá? Eu tive há pouco tempo uma aula com jovens e eu perguntei, 30 jovens, eu perguntei para eles quantos de vocês fazem seder às 2 noites. Para minha surpresa, mais ou menos a metade. A metade fazia uma noite, a outra metade fazia 2 noites, tá? Aí perguntei para eles, mas por quê? Tá? Então, a maioria das respostas foi assim: quando a minha avó vivia, aí numa vovó e na outra vovó, certo? Aí faleceu, não, eu faço uma só tá bom. Sim? Não. Minha filha fala dos meus pais. A casa com 2 noites. Então, o que significa isso? Que a questão do seder depende, obviamente, da cozinheira, de alguém fazer o seder. Sim, tudo bem, tá? A gente não vive aqui no Rio Baruch Hashem tem agora, o Beit Lubavitch faz, acho que outros lugares também devem fazer, refeição para o seder. Então você compra pronto. Tá? Nos Estados Unidos é super comum, Israel, você já compra o seder pronto, não precisa fazer nada, compra, esquenta e pronto. Então, isso, exatamente. Então, aqui estão vendendo agora também. Então isso aqui mesmo tem. Você pode encomendar o ceder inteiro. Sim. Aqui também. Aqui tem, exatamente. Então, o que acontece? Só que aqui tem que pegar. Tudo bem. Tem outros que entregam. Tá bom. Tudo bem, tá bom. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Mas você fazer outra coisa. Hã? A pessoa fazer em casa. Isso. A questão aqui é a seguinte: as pessoas não estão. Ninguém tem nada contra o ceder.
que eu saiba. Tem gente que não gosta de ler muita coisa. Então, tá bom, mas outros ninguém tem. A questão é que ninguém está com muita disposição de fazer. Isso é outro problema, tá? Mas se você compra pronto, esquenta, tranquilo, tá? Muito bem. Veja bem, independente agora do fato da pessoa estar fazendo um ceder completo, com tudo que tem direito, digamos que ela faça as 2 noites, tá? Ou digamos que ela só faça a primeira noite, por qualquer motivo, e não faça a segunda noite, também por qualquer outro motivo, isso não impede a pessoa de fazer a mitzvah de comer matzah. Tipo, mesmo que a pessoa não faça um segundo seder, mas come matzah na janta, tá? E come matzah shmurá, a redonda, tá? Por que eu faço questão de dizer a redonda, matzah shmurá? Primeiro porque, curiosamente, a palavra matzah redonda aparece na Torá. Ou seja, a própria Torá descreve matzah como um alimento redondo. Mas ela é realmente mais crocante, ela é diferente. Sim. Inclusive o sabor dela é diferente. Claro. Quando você bota na tomadeira fica bem melhor. Sim, sim. Não, mas às vezes ela fica molinha, aí você deixa tem mais como usar as molinhas. Você gosta de ver, né? O ar é bem redondo, então antigamente fazia. Exatamente. Então, eu estou falando isso porque eu já fui questionado. Rabino, você acha que não pode fazer matzah quadrada? Eu não disse que não pode. O que eu estou dizendo é que a original é redonda. E não só é redonda, como a Torá chama de, vou dar o termo exato, o got matzot. Tá? Muito bem. Quando descreve... Antigamente, então, a matzah era redonda. Sim. A matzah era redonda, quando era pequena, a matzah era quadrada. Quando a minha mãe era redonda, então. É fácil, a minha era Tudo bem? uma tesoura e faz assim. Eu quando era pequena era quadrada, né? Pode fazer isso? O quê? Não. Eu vou explicar. Isso. A ideia é que é a seguinte. Eu tive já há algum tempo não vou dizer uma discussão, mas uma troca de ideias com algumas pessoas. Não está escrito na Torá que é redonda, tá bom. Digamos que não esteja escrito, tá? Mas qualquer coisa, qualquer alimento feito artesanalmente, principalmente massa, é muito mais fácil pegar uma bolinha de massa, bota na mesa, abre, o que vai dar? Um círculo. Não, assim, é muito mais simples e prático fazer assim. Tá. Então isso é uma questão de bom senso. Tá. Mas a Torá descreve como redonda. Então a palavra ugá, em hebraico moderno, tá, significa bolo. Mas se você for procurar a origem da palavra ugá em hebraico, tanto no Talmud, como na Mishnah, como no Tanakh, você vai descobrir que ugá significa círculo. Tá? O pai do hebraico moderno, Eliezer Ben Yehuda, que pelo que eu pesquisei era de família Chabad, mas tudo bem, alguma coisa lá na família dele era Chabad, enfim, não vai fazer muita diferença na prática, mas ele adotou o ugá como bolo, porque na época dele, e até hoje, a maioria das formas de bolo eram redondas. Então era o redondo, não era o bolo. É isso que quer dizer ugá, tá? Então você encontra um episódio no Talmud em que não choveu durante muito tempo em Jerusalém, enfim, em outros lugares, e aí foi um profeta, depois numa outra ocasião foi um Chacham, e ele sentou, fez um ag-ugá, ele fez um círculo em torno de si mesmo, e ele disse para Deus: eu vou rezar, vou ficar aqui, eu não saio daqui enquanto não chover. E choveu. Tá? Nas duas oportunidades que traz essa história, usa a palavra ugá, que quer dizer círculo. Ele não fez bolo nenhum ali. Ele fez um círculo. E ele ficou dentro e rezou e choveu. Tá? Sim.
Então, vou lhe explicar. Porque fazer a matzá em fábrica, numa produção industrial, redondo, você perde as pontas. O prejuízo é grande. As pontas. A massa, quando ela é feita industrialmente, quer dizer, tem uma linha de produção, tem uma esteira, a massa ela é misturada, entra dentro de 2 rolos, esses 2 rolos soltam uma massa reta que vai numa esteira. Sim? Antes dessa esteira entrar no forno, tem duas guilhotinas que cortam ela e fica um quadrado. Então, aí você não perde... Você chegar e começar a fazer artesanalmente matzá redonda, Não, tudo bem. Sim. Mas, tudo bem, eu só estou explicando porque é quadrada, porque quadrada você aproveita a massa toda. Mas eles podem mudar para ele. Podem, mas não é prático. Não é prático. A matzá shmurá é feita à mão. Exatamente. Então vamos lá. A gente pode fazer matzá shmurá em casa. Não. não Não pode. Vou explicar. Não pode. Tem que olhar, provar tudo, ver tudo e pronto. Também. Dá a benção. Não. Veja bem, você dá a benção para matzá antes de comer. Baruch atah. Você não dá a benção? Mas Tá. para poder fabricar. Não. É nisso que eu quero chegar. Então, é nisso que eu quero chegar. Não tem nada a ver com o rabino. Assim, a ideia de fazer a matzá de uma forma especial envolve, eu vou colocar aqui 2 coisas. Tem mais, mas vamos colocar em 2 coisas. Tá? O primeiro cuidado, a Torá fala, Ushmartem et hamatzot. Tem que cuidar da matzá. Sim? Tá. Você não precisa contratar uma equipe de segurança, nem botar ela no cofre. Não é essa a ideia, óbvio. Tá? Então, o que significa Ushmartem? Tem que cuidar. Cuidar o quê? Cuidar do quê? Do tempo de cozimento. Isso. Tá? Então, a gente tem... 17 minutos. Exatamente. Então, tem que tomar o cuidado da matzá não virar hametz. Tá bom. Então, você tem um tempo, quanto você pode ir manuseando a massa, que não tem o risco dela virar hametz, tá? Então, a princípio, se diz que são 18 minutos desde o momento que começou a misturar a água com a farinha até entrar no forno, tá? Mas não é só isso. Às vezes também a temperatura da água que você está usando pode afetar, que se a água estiver um pouquinho mais morna, pode ser que ela fermenta mais rápido, enfim, eu não sou expert no assunto, mas tem a ver com isso. Então, a água que se usa para fazer a matzá também tem que ter certos cuidados, não é qualquer água. Tá? Não é tanto filtro é obviamente necessário por questão de higiene, tá? Mas a temperatura da água faz diferença, tá? Então tem esse pequeno cuidado. A farinha que vai se usar para matzá não é a farinha do supermercado, óbvio, não, nada a ver. A farinha do supermercado provavelmente é hametz, eu não tenho como dizer que ela é, mas ela está mais para isso. Explico, porque de modo geral, pelo menos até onde eu sei, talvez alguém souber mais, me esclarece, mas de modo geral, a matzá, desculpa, o grão de trigo, quando ele é triturado no moinho, ele é misturado com água. Por quê? Porque o grão de trigo, toneladas de grão de trigo, quando entra em contato com a pedra do moinho, ela desgasta a pedra do moinho. Então, para diminuir o atrito, se costuma misturar água, até onde eu sei é isso. Tá? Vou dar um exemplo. Quando você quer afiar a tua faca na cozinha ou lá no peixeiro, ele molha a pedra e depois ele afia a faca. Mas por quê? A pedra vai afiar a faca mesmo sem molhar. Mas se você não molha a pedra, ela vai comer o fio da faca. Com a água diminui o atrito entre a faca e a pedra, e aí só afia um pouquinho, que é o que você precisa. Entende o que eu quero dizer? Então, a farinha, ou seja, o trigo que vai ser moído, ele já é misturado com água para diminuir o atrito. Então, assim, eu já misturei o trigo com a água, eu moí,
Eu não sei quanto tempo passou ali, eu já tenho uma grande possibilidade de ter alguma coisa de hametz ali, porque já misturou água com farinha. E quanto tempo ficou? E quanto tempo rodou? Na escravidão, eles faziam isso? O quê? Esse processo do trigo com a água no moinho, já tinha no moinho? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu tô falando, veja bem. Como é que é a Não, tudo bem, mas independe do que eles faziam naquela época. O que eu estou falando é hoje. Ou seja, a farinha que você compra no supermercado é resultado disso aí que a gente viu. Se faziam isso assim ou não, não. Por quê? O moinho de trigo que a gente tem hoje é um tipo de moinho. Antigamente você tinha um moinho de mão. Que talvez não tinha esse problema. Não sei. Eu não tenho como te falar. Tá? Mas assim, estou falando da nossa realidade agora. Tá? Então assim, não tem como você pegar uma farinha no supermercado, levar para casa, misturar com água, jogar no forno, fiz minha matzá. Não dá. Primeiro, porque tem a questão da farinha. Segundo, tem a questão da água. Terceiro, tem a questão da própria matzá. O forno e você... A gente tem que saber qual é o ponto da matzá e por aí vai. Tá? Então assim, matzá não é hoje uma coisa que pode ser feita por qualquer um. Você precisa de um expert. Estou falando só no lado técnico, para que isso seja matzá e não um pão árabe mal feito, queimado. Entende o que eu estou falando? Essa é a ideia. Então, esse é um ponto. Deixa eu só responder uma pergunta que está aqui. Estão perguntando se gergelim ashkenazim usam. Não, ashkenazim não usam gergelim em Pesach, até onde eu sei, pelo menos não. Tá? Gergelim estaria dentro daquela categoria de coisas que, arroz, etc., que a gente não usaria para Pesach. Mas você pode usar farinha de matzá. Então, farinha de matzá é uma coisa que não tem como fermentar, não tem como virar hametz, porque ela já foi assada. Tá? Daí por que fazer o kneidelach e outras coisas com farinha de matzá. Tá? Eu não vou entrar hoje, pelo menos não pretendo nessa aula entrar na questão de porque alguns têm o costume de não molhar. Tá? Mas é um rigor a mais. O que eu queria sim explicar melhor era o que faz uma matzá redonda, feita à mão, etc., diferente ou mais apropriada para o próprio Seder do que uma matzá quadrada. Não só por causa do formato da matzá, assim como ela foi feita. Tá? Então a gente falou que eu tenho que ushmartem et hamatzot, cuidar da matzá. O primeiro cuidado é para que a matzá não vire hametz. Então, como moer o trigo. Tá? Então, por exemplo, para qualquer tipo de matzá, seja a de máquina, seja a feita à mão, o moinho de trigo vai ter que ser cacheirizado antes de moer a farinha. Por quê? Como a gente falou antes, uma vez que os grãos de trigo foram misturados com água e triturados naquele moinho, então tem massa. Nesse moinho tem massa, que é óbvio, depois de um tempo vira hametz. Tá? Então você tem que cacheirizar a pedra do moinho, ou seja, passar um maçarico e queimar tudo que possa eventualmente ser hametz ali. Tá? Depois você vai moer o seu trigo sem água para poder fazer a matzá. Tá? Então só aí você já tem um cuidado especial para que não chegue a virar hametz. Muito bem, aí você vai pegar essa farinha e misturar com uma água que também está numa temperatura adequada, enfim, aqueles cuidados que a gente falou que precisaria tomar, que também não é qualquer água que você vai poder usar para fazer a matzá. Sim? Eu estou falando independente de ser feita a máquina ou a mão. Nos dois vai ter o mesmo cuidado. Farinha e água. Farinha e água, só. Sim? Menos que o tostines. Tem água e sal. Ainda tem sal. Aqui nem sal tem. É só água. Água e farinha. Tá? Esse é um dos motivos que a matzá é chamada de lechem oni, pão da pobreza. Ele não é enriquecido com mais nenhum ingrediente. É água e farinha e pronto. Não tem mais nada. Tá? Muito bem. Até aqui os dois são iguais. Tanto a matzá de mão, quanto a feita à mão, quanto aquela que foi feita numa fábrica de maquinário. Até aqui tudo igual. Tá? Uma segunda explicação
de Ushmartem et hamatzot, guardem as matzot, significa algo um pouquinho mais profundo. Guarda a matzá para essa mitzvah. Para a mitzvah de comer a matzá no seder. Então, o que significa guarda para essa mitzvah? Na hora que você faz a matzá, você tem que consagrar a matzá para o seder. Ou seja, não é falar uma brachá, não é abençoar a matzá, é dizer, não, é dizer, à medida que a pessoa está misturando a farinha, ou tá colocando a matzá no forno, tá? A pessoa que está fazendo isso tem que dizer, isso está sendo feito para a mitzvah de comer a matzá no seder. Ou, em palavras mais resumidas, Leshem matzat mitzvah. Está sendo feita para ser uma matzá da mitzvah, aquela mitzvah de comer no seder. Muito bem. Com isso, eu guardei, eu consagrei ela para uma coisa só. Essa matzá foi feita para o seder. Eu posso usar fora do seder, claro, mas ela foi feita especialmente para essa ocasião. Então, isso é mais uma exigência que também está na Torá, que a matzá seja feita para essa mitzvah especificamente, tá? Muito bem. Então, você pode ter uma matzá que foi feita desse jeito, tá? Ou você pode ter uma matzá que simplesmente não é hametz, mas não foi feita para o seder. Por exemplo, mas eu vou explicar, da máquina não é tão assim, mas não era, em outras épocas, onde só tinha praticamente matzá redonda, porque não tinha máquina, falando lá para trás, 300 anos atrás, tá? Que não tinha matzá de máquina, tá? Você podia ter uma matzá que foi feita para o seder e tem uma matzá que foi feita para matzá, não para mitzvah. Simplesmente eu fiz um biscoito que não fermentou. Entende o que eu quero dizer? Então eu posso ter feito ela especificamente para o seder ou não, ou simplesmente tomei o cuidado de não deixar ela crescer, mas não mais do que isso. Tá. Era mais comum, ou era mais fácil, ou tinha maior quantidade, de ter uma matzá que foi feita por fazer. Tá? Uma matzá que foi feita especificamente para o seder era uma espécie de privilégio, tá? Mas não é um privilégio, não é uma coisa que só alguns podiam ter. Todo mundo precisa dessa matzá no seder. No resto de Pesach, não. Sim? No resto de Pesach só tem que comer uma coisa que não seja hametz. Tá? Muito bem. Então, ainda na época em que não havia máquina, você vai ter matzot especiais para o seder e matzot comuns. Entende? Então, essas matzot comuns, pelo visto, tinham grande quantidade, mas aquelas que foram feitas especificamente para o seder, com mais cuidado e tudo mais, tinham quantidade menor. Por isso que os rabinos, os shoichet, as pessoas que estavam mais envolvidas com a comunidade, faziam questão de dar para as famílias, pelo menos, algumas matzot especiais para o seder, que foram feitas para a mitzvah do seder. Muito bem. Agora vamos para o lado técnico. Tá. Obviamente, todos esses cuidados pode-se fazer com uma matzá feita à mão, artesanalmente. Porque como tudo é feito à mão, então você tem, vamos admitir, uma equipe de 10 pessoas, tá? Um cara, ele ou ela, não faz diferença, é o que mistura a água com a farinha, tá? Depois você tem, em geral funciona assim, 2 caras, um que cuida da farinha e um que cuida da água, que já está tudo medidinho, para quando jogar e misturar, vai ter a quantia exata para fazer o que você pode fazer em 18 minutos, para não sobrar, porque já foi tudo otimizado. Aí começa a corrida, aí misturou a água com a farinha, sim? Aí essa água com a farinha vai rodar, vai misturar, aí essa massa tem que ser batida, sim?
aí vai para um quarto cara, nós estamos no terceiro, quarto cara, tá? Que ele vai bater, enfim, vai fazer a massa virar massa. Depois que ele bateu, vai para um quinto cara, que esse cara, ele ou ela, não faz diferença, vai tirar as bolinhas e distribuir para mais uns 2, 3 que eles vão abrir. E vai ter um sexto ou sétimo cara que vai pegar essas massas que foram abertas e colocar num bastão. E aí você vai precisar de um artista, tá? Porque esse bastão com essas 2, 3, 4, 10 matzot, veja, é uma massa que foi esticada, sim? Consegue imaginar? Tá. Aí você pega o bastão, seja lá o que for, pega essa massa que está esticada e coloca assim. Então, 1, 2, 3, 10, depende do tamanho do bastão. Muito bem. Aí você vai precisar de um artista que saiba usar esse bastão, sair correndo, porque tudo tem tempo, né? 18 minutos. A área tem que estar bem organizada para que ele saia correndo e coloque isso tudo num forno de lenha, porque a temperatura no forno de lenha é altíssima, então cozinha rapidinho, não tem risco de crescer, tá? Só que no forno de lenha, quando ele colocar, ele vai ter que saber mexer para abrir, além desse cuidado, tá? Mas ele tem que abrir, manusear de tal maneira que ele vai abrir cada uma delas e tirar o bastão, tá? E em alguns minutos, menos 2, 3 minutos depois, que a temperatura lá é muito alta, tem um outro cara que deve ser o 10º aí da conta, tá? Que vai com uma espátula gigante também, compridona, porque não, senão ele se queima, tá? E vai tirando tudo que já está, porque senão queima, tá? Então, esse processo todo, em cada uma dessas etapas, cada uma das pessoas diz, todo mundo junto, Leshem Matzat Mitzvah. Estamos fazendo isso especialmente para a matzá da mitzvah de comer no seder. Então, numa matzá feita à mão, isso é fácil. Todo esse processo de consagrar, de fazer... Um monte de gente, né? No final das contas, sim. Nessa época... Exatamente, tá? Agora, se você... Isso. Faz um bico nessa época do ano. Isso. Agora... Tem outros cuidados que eu não tô agora entrando, outros detalhes dentro dessa produção, tá? Mas isso aqui é basicamente o processo, como é que funciona, tá? Quando a gente está na Yeshiva, em Pesach, pelo menos lá na Yeshiva do Lubavitch, em Pesach... Está muito frio? Tá. Já fechou? Não, fechou não, diminuiu. O outro vai estar ligado. Não, ele é calorento. Não, o outro está ligado. Se precisar, a gente liga de novo. Tá bom. A gente liga de novo, desliga. Tá bom. Não tem problema. Vai dar tudo certo. Isso. Vamos lá. Vejam, numa fábrica de matzá feita à mão, então a gente já viu que é fácil de você fazer tudo caprichado e fazer também especificamente para mitzvah. Quando eles colocam no telefone, já colocam na redonda? Ela sim, ela é colocada, ela é uma forma redonda, mas ela vai ficar... Ela é redonda, mas ela fica assim, tá? E depois ele tem que dar um jeito de abrir dentro do forno. Não, ela já está redonda, porque você fez assim, ela já ficou redonda. Tá? Muito bem. Porque essa da máquina não tem esse processo. Então é isso que eu vou explicar agora. Até aqui é fácil de entender que dá para consagrar, que dá para fazer matzá. Numa matzá feita numa fábrica de matzá, o processo todinho é o maquinário que faz, tá? Então você tem um maquinário onde joga a farinha e a água e esse tonel gigante lá mistura tudo. E aí sai um tubo onde a massa sai pelo tubo, e aí vai para um outro lugar que vai bater aquele negócio até virar. Aí depois daquele lugar, isso vai rolar para um... Tem aquelas máquinas enormes. Isso, exatamente. E aí vai ter depois, no final do processo, depois que já virou massa, vai ter 2 rolos, e a massa vai passar e vai afinar os dois. E esses 2 rolos vão jogar essa tira reta numa esteira.
e a esteira vai estar andando até chegar no forno, tá? Então, antes de chegar no forno, 2 guilhotinas descem e fazem o corte, e ela fica quadrada, tá? Espera, aí entrou, só deixa eu acabar, aí a esteira vai entrar, vai passar pelo forno, tá? E vai seguir depois. Então o forno tem que estar numa temperatura tal que ela passa pelo forno, assa e continua saindo pelo outro lado. E aí lá no final eles recolhem e botam na caixa. Então não tem ninguém para botar no forno, vai sozinho. Não, tudo vai sozinho, tá? Então, é tudo automático, tá? Eu pensei que o processo de fazer massa até chegar no forno é que tem que ser de 17 minutos, 18. Enfim, menos de 18. É isso que ela quis dizer. No 18º já pode. Quando você está fazendo a massa, você tem que fazer 17 minutos já para ir para o forno. No forno, você está 17 em casa. Não, chegando no forno com menos de 18 minutos, tá tranquilo. Se o forno for bom. Se o forno estiver quente, estiver bem quente. Porque senão ela não assa e ela continua crescendo. Tá? Pior, porque ela tem calor, ela cresce mais rápido. Entende o que eu estou falando? Então o forno tem que estar... E é ao mesmo tempo essa de Como? processada? É ao mesmo tempo da outra 18 também? Isso tudo igual. Em termos de tempo, tudo igual. O que muda... Tem que ter pessoa para fazer a brahá. Então, não tem brahá aqui. As máquinas não falam, e se falassem também não adiantava nada. Tá? Não tem que tem que ter alguém para fazer a brahá. E essa... Então, a ideia de falar que eu estou fazendo isso, quer dizer, eu estou consagrando, estou fazendo Leshem Matzat Mitzvah, estou fazendo isso para a Mitzvah da Matzah, tá? Isso, quando você faz a mão é uma coisa, quando você faz na máquina, o que vai acontecer? Não é que não precisa, também precisa, porque você vai usar isso no Seder, tá? Mas você tem um problema técnico. O único momento que alguém pode dizer alguma coisa é quando aperta o primeiro botão para acionar todo o sistema. Tudo automático. Entende o que eu estou falando? Então, quando vai misturar água com farinha, alguém antes de apertar o botão vai dizer Leshem Matzat Mitzvah, aperta o botão e vai. Não é a mesma coisa. Entende o que eu quero dizer? Eu não posso dizer que não serve, porque ele falou que é para mitzvah, sim, mas é muito diferente daquela outra que foi feita à mão. Entende o que eu estou falando? É muito diferente. Tá? Tem uma outra diferença, que é a questão do formato, que, assim, obviamente, sendo kasher, qualquer formato estaria bom. Mas, na prática, é um costume judaico que, em 2 momentos importantes do ano, a gente consome um alimento que tem que ser redondo. Tem 3, mas vou deixar em 2 por enquanto. Tá? Em Pesach, a matzá redonda, e em Rosh Hashanah, a halá gulá, a halá redonda, tá? E nos 2, o sentido mais profundo disso é de que o círculo é algo que não tem começo nem fim. Exato, tá? Então, hoje em dia, o símbolo que se usa para infinito é aquele 8 deitado, né? Tudo bem, antigamente era o círculo, porque é uma coisa que não tem começo nem fim. Tá? Tudo bem, mas também a ideia de círculo, de um jeito ou de outro. A questão aqui é a seguinte: por que eu tenho que colocar para dentro algo redondo, como no caso da matzá ou no caso da halá? No caso de Pesach, não, então vamos lá, vamos explicar. No caso de Pesach, o motivo basicamente é o seguinte: Pesach é um momento em que a gente não comemora Moshe Rabbeinu. Ele aparece talvez uma única vez em toda a Haggadah de Pesach e nem aparece como astro principal. Entende o que quer dizer? Por quê? Porque quem salvou a gente, quem libertou a gente, quem fez os milagres foi Hashem. Não é Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu foi enviado, ele foi lá avisar o povo, ele fez as 10 pragas, porque Hashem mandou, porque Hashem fez. Mas não porque Moshe Rabbeinu, tá? Então, a gente não venera Moshe Rabbeinu nesse sentido. A gente lembra muito claro que tudo que a gente está comemorando em Pesach foi Hashem. Foi Deus que fez. Aquele que não tem começo nem fim. Aquele que é infinito.
Então, essa ideia a gente tem que colocar para dentro da gente. Ou seja, toda essa questão de liberdade, toda essa questão de que a gente finalmente agora saiu da escravidão dos seres humanos, agora a gente vai passar a se dedicar a Hashem, tem a ver com Hashem. Não tem a ver com Moshe, com uma outra. Então, como que eu coloco isso para dentro, nos dois sentidos, no sentido literal e no sentido figurativo, comendo a matzá que é redonda. Tá? Então, tem uma certa importância no formato da matzá. Em Rosh Hashanah, a ideia é muito semelhante. Quem criou o mundo? Porque Rosh Hashanah a gente comemora a criação do primeiro ser humano. Sim? Então, quem criou o mundo, quem criou os seres humanos? Hashem. Quem faz o mundo continuar existindo? Hashem. Então, novamente, a gente quer botar essa ideia para dentro da gente. Sim? Então, isso acontece em Pesach, em Rosh Hashanah.